Um assunto que aguça a curiosidade de todos é a história de vida de cada entidade. No vídeo de hoje vamos conhecer a história do Exu João Caveira e algumas curiosidades sobre ele. Se interessou? Então vem comigo que depois da vinheta vou contar duas histórias do Exu João Caveira. Olá, seja muito bem-vindo. Meu saravá a você, meu irmão, minha irmã. Eu sou o Pai Anderson Maciel, sacerdote do Colégio e Templo de Umbanda, Cavaleiros de Aruanda. E este é o canal Umbanda que eu amo, o seu canal do Axé. Eu quero agradecer ao inscrito Vandinho Santos, que sugeriu o tema deste vídeo. Um grande abraço a você. Continue abrilhantando o canal com sua audiência e seus comentários. Receba meu abraço e meu axé. Agora um pedido para você que está assistindo este vídeo. Não seja um simples espectador que assiste ao vídeo e vai embora. Dá uma força, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho das notificações e não esqueça do like. Toda semana trago aqui no canal um conteúdo novo sobre a religião de Umbanda. A soma de todo esse material é uma grande Umbanda IAD. Se você gosta deste conteúdo, com certeza não vai querer ficar fora dessa. Vai? Acredito que não. Na descrição deste vídeo tem os links das minhas redes sociais, Instagram e Facebook, para que você possa me acompanhar por lá também e ter acesso a um grande material, todo voltado para a nossa amada religião de Umbanda. Assista este vídeo até o final que você irá se impressionar com o mistério que envolve esse Exu. Axé? Bora pro vídeo? Como não existe relatos do nome do Exu João Caveira quando viveu em matéria, para ilustrar vou usar o nome João para me referir a ele nas histórias que vou contar aqui. Isso mesmo, existem várias histórias sobre o Exu João Caveira. Eu vou contar duas delas. Em uma, conta-se que na sua última passagem no plano material, como encarnado, João viveu na Idade Média e nessa época foi um fiel conselheiro de um poderoso senhor feudal. Eis que surge no feudo uma situação de difícil solução, e João foi consultado para decidir. João tinha apenas duas alternativas. Na primeira delas, agradaria a todos os senhores, pessoas que eram os donos do poder. E na segunda, faria justiça a todos os desafortunados que moravam ali. João, para ganhar ainda mais a simpatia dos poderosos, não pensa duas vezes, decide pela primeira alternativa, mesmo contrariando sua verdadeira vontade, que não deixou transparecer para ninguém. Por causa dessa atitude, adquiriu um grande karma, e quando desencarnou, após um longo período de evolução, recebeu a oportunidade de resgatar seu karma trabalhando nos terreiros de Quimbanda e de Umbanda. Senhor João Caveira é um Exu de Quimbanda, isso mesmo. Não é um Exu que surgiu na Umbanda. Seu trabalho como Exu iniciou na Quimbanda e bem depois apareceram os primeiros Exus João Caveira nos terreiros de Umbanda. Por isso suas manifestações na Umbanda são bem diferentes dos outros Exus. Uma outra história sobre esse grande guardião é que depois de mais ou menos 2 milênios de sua última passagem, foi assentado na força de um orixá, que vou revelar no final desse vídeo, e recebeu o nome de Exu João Caveira, e passou a trabalhar na Quimbanda e na Umbanda também. João foi senhor de um povoado, onde habitava à beira de um grande rio. Nessa aldeia se cultuava a natureza e realizavam oferendas de animais e fetos, até que um dia a mulher de João engravidou, e o sumo sacerdote decidiu que a semente que crescia no ventre de sua amada deveria ser oferendada para acalmar
o Deus da tempestade. João não permitiu tal feito, ainda mais que era seu primeiro filho. Infelizmente, seus esforços foram em vão. Em uma noite tempestuosa, os homens da aldeia, reunidos, invadiram sua tenda silenciosamente. Levaram sua mulher e findaram sua gestação. E o pequeno anjo, já sem vida, fora entregue no poço dos sacrifícios. João, que já não era uma pessoa de bom coração, se encheu ainda mais de ódio. E diante do acontecido, enquanto teve vida, exterminou todos os envolvidos, inclusive o sacerdote. Passou a não acreditar em deuses, e seu povoado sumiu da face da terra, soterrado pela areia. Tamanha foi a fúria da tempestade que, de repente, o que era rio virou areia, e o que era areia virou rio. João só pensava em sangue e destruição. Estava sendo influenciado espiritualmente pelos espíritos dos homens que ele mesmo tirou a vida. Esses espíritos passaram a perseguir João, a fim de tirar sua vida, e passa a ser vítima do ódio que ele mesmo criou. Sem morada, mas com um exército de seguidores, João passa a assombrar todo o antigo Egito, invadindo terras e mais terras, manchando de sangue o rio Nilo. Seu ódio aumentava freneticamente, deixando um rastro de destruição por onde passava. Em um determinado momento, chegaram aos palácios de um majestoso faraó. João e seu exército receberam ouro dos homens que não concordavam com o faraó para matá-lo. Foi uma tentativa sem sucesso que decretou a morte de João. Os fiéis soldados do faraó, que eram muito numerosos, usaram a mesma falta de piedade e acabaram com a vida de João e de todo o seu exército. Já desencarnado, João cai nas trevas e se depara com muitas caveiras e corpos imundos, uns parados apenas exalando mau cheiro e outros rastejando, demonstrando profundo sofrimento. Nem mesmo João sabe precisar quanto tempo passou neste lugar. Sua consciência foi se fechando em si mesma e o medo tomou conta dele. Já não era mais a mesma pessoa, passou a sentir o peso dos seus erros e o arrependimento era o seu único sentimento. Porém, nada mais podia fazer. O medo o assombrava. Ele estava derrotado e seu maior inimigo fora ele mesmo. Por anos vagou pelas sombras, sofrendo na mão de seus infinitos inimigos. Mesmo na condição de espírito, sentia que suas forças estavam se esgotando, como se o fim de sua existência fosse inevitável. Já não tinha sentimento algum, nem ódio, nem amor. Tendo ainda um fio de consciência, pela primeira vez passa a pedir socorro, desesperadamente, na esperança de conseguir uma ajuda. E depois de muito chamar, surge alguém, aparentando ser um guerreiro. Amarra João ao seu cavalo negro e o tira dali. Após longa jornada, João é colocado sobre uma pedra e ali é alimentado e permaneceu durante muito tempo, sem nada falar. Ficou um tempo suficiente para que voltasse a ter forças e enfim se levantar. João, agora se sentindo melhor, recupera todos os sentidos. Consegue notar que seu salvador era um enorme cavaleiro, que portava um enorme tridente com pedras vermelhas nas pontas. Pareciam rubis flamejantes. Usava também uma cartola que impedia ver seus olhos. João atreve-se a perguntar seu nome e a resposta foi curta e clara: não é o momento de saber o meu nome. João passa a seguir seu Salvador e, com o passar do tempo, recebe armas,
aprende a usar todas elas. João recebe muito aprendizado e com isso nasce seu amor pela criação. Passa a trabalhar no astral inferior com energias negativas, resgatando espíritos. Recebe então a oportunidade de se tornar um Exu e a missão de cuidar daqueles que ele matou e fez sofrer, pois devido ao longo tempo, todos estavam prontos para reencarnar. Já como Exu, assume a esquerda do sumo sacerdote, que agora tinha sido preparado desde pequeno para ser Babalorixá. Sua filha era a antiga esposa de João, que se casou com uma vítima de João. Tiveram 24 filhos, e todos muito bem criados. E assim João vence as diferenças do passado e tem o seu perdão. Vencida essa primeira missão, João tem a chance de escolher o seu novo caminho na espiritualidade. Decide então continuar como guardião, recebe mais mistérios do sagrado e se torna Exu João Caveira, a serviço do orixá Omolu, orixá que é o senhor da Calunga Pequena. Também encontramos Exu João Caveira com regência em Omolu e Xangô. Nesse caso, se mostram verdadeiros aplicadores da justiça, onde quem deve paga e quem merece recebe. Exu João Caveira se manifesta na Quimbanda e na Umbanda também, trabalhando nos mistérios da geração na Calunga, porque é lá que a vida se transforma, dando lugar à geração de outras vidas, onde existe infidelidade e desrespeito com a vida. Exu João Caveira atua, desvitalizando e conduzindo no caminho correto. Exu João Caveira pertence ao Mistério Caveira, onde existem vários Exus. Caso tenha algum dia o privilégio de encontrar com um, peça o que quiser com fé, e com fé ele lhe trará, pois todos os Exus do Mistério Caveira são fiéis a seus médiuns e aqueles que o procuram. Laroie Exu João Caveira, João Caveira é Mojubá. Agora escreva um comentário me dizendo o que você achou da história desse grande guardião e se já teve o privilégio de falar com algum deles. Eu leio todos os comentários e faço questão de responder. Se você gostou deste vídeo, me prove, curta, comente e compartilhe nas suas redes sociais. Me ajude a levar o conhecimento da Umbanda para um número cada vez maior de pessoas. Semana que vem, mais um vídeo do canal Umbanda que eu amo. Conto com a sua presença. Que Oxalá te abençoe e Exu te guarde. Axé! Umbanda,